Amém. Vamos lá, os 3 primeiros versículos nós vamos meditar nesse momento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esses 3 primeiros versículos, irmãos, que a gente está vendo aqui, eles vão fazer alusão de uma forma geral a todas as classes dos dons espirituais que a Bíblia vai falar para a gente. Vai falar sobre o dom de línguas, e aqui a gente não é o nosso viés. Vamos ter uma série sobre isso, não é? Talvez, dos dons espirituais, mas não é o que a gente vai se ater, né? Nesse momento aqui. Mas o texto começa mencionando esses dons. Fala sobre os dons de línguas, de profecia, de sabedoria, de conhecimento, da operação de milagres, de dedicação aos pobres e da entrega da própria vida, né, em favor do bem alheio. Todos esses que, conforme o Sandro falou aqui, são muito nobres. Não podemos dizer que eles não possuem a sua eficácia para dentro de uma comunidade cristã, que eles não tragam, né, para dentro do nosso ambiente, da nossa família de Cristo, algumas implicações, mas são tão enaltecidos pela igreja também e acabam formando e criando essa caricatura de quem é e de quem não é espiritual. Sendo que o texto vai mostrar pra gente de que nenhum deles é aproveitado em nada se não tiver amor. Isso é muito sério, né, irmãos? Porque a gente está falando aqui de um enredo, de um número vasto de dons que são nobres, que são importantes, mas que o apóstolo Paulo vai estar dizendo para a gente: olha, ainda que existam todos eles, se não tiver amor, eles não servem de nada. E aí, definir algumas palavras é algo muito difícil. Porque existem palavras que eu posso perguntar para você o que é, o que significa, e cada um vai dar o sentido que entende sobre o que aquela palavra significa. E definir a palavra amor, usando os nossos termos, usando a nossa língua, o português, é algo basicamente impossível, né? A gente tem costume de, quando a gente vai falar sobre uma palavra, dizer o que aquela palavra significa, a gente usa termos que são funcionais ou que são descritivas, nunca definindo exatamente o que é. A gente acaba descrevendo o que é, qual é a função, para que aquilo serve. E aí, talvez se eu perguntar pro Otávio e para a Isabelle o que é amor, eles me respondam: amor é quando a gente se doa pelo outro. A gente responde, tá dando um caráter funcional, né, do amor. Pergunto pro outro: eu acho que amor é quando a gente abre mão daquilo que a gente quer, tal, para poder fazer o que é bem pro outro. Estamos dando a essa palavra um caráter descritivo ou um caráter funcional, não definindo exatamente aquilo que seja o amor. Fato é que, por mais que a gente não consiga definir exatamente o que seja, amor é isso, isso, isso e isso, copo é isso, isso aqui, serve para botar água, bebidas, paraná. Existe uma definição por mais que a gente não consiga definir o que seja oficialmente o amor, a gente sabe que Deus é amor. Disso a gente tem certeza. Não porque a gente inventou, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso esse amor cristão, né, que é ensinado pela palavra de Deus, ele ultrapassa a todo amor humano possível. O amor que a gente vê trazido e ensinado pela palavra do Senhor, ele ultrapassa o amor humano. Quando esse amor humano não está sendo ajudado pelo Espírito Santo, o amor que é ensinado pela palavra de Deus, ele ultrapassa. Na medida em que a gente, irmãos, vai sendo transformado em Cristo, passamos a amar mais a Deus, passamos a nos relacionar mais diretamente com Deus,
E isso faz com que o Espírito Santo comece a controlar a nossa vida de verdade e nos transforme segundo a sua natureza moral. Quando a gente vai se tornando íntimo de Deus, entrega a nossa vida ao Senhor, nós vamos sendo transformados na nossa natureza moral e passamos a começar a ter a natureza moral de Cristo, passando e aí fluindo de uma forma dentro do nosso interior, aquilo que de verdade é o amor. O amor, ele é o caminho mais curto de recondução a Deus. Talvez muitas pessoas se utilizam de muitos caminhos como sendo um caminho que seja perceptível no sentido de dizer que amam a Deus. Deixa eu dar um exemplo mais prático para os irmãos tentarem entender. É claro que a obra do Espírito Santo de Deus em nós nos transforma de dentro para fora. A gente vê muitos irmãos, né, que dizem ter se entregado a Cristo e que do dia para a noite às vezes mudam o seu estereótipo, né? E a pessoa andava de um jeito, ela passa a andar de outro. Ela muda totalmente a sua vestimenta, coloca uma roupa lá no pé, começa a falar o crentez, começa a fazer movimentos que são movimentos tidos como movimentos religiosos, como se isso fosse o caminho que de alguma forma mostrasse esse relacionamento genuíno com Deus. Engano, irmãos, engano. O Espírito Santo produz essa obra na nossa vida, mas essa obra é muito mais profunda. Na verdade, ela é contínua e ela acontecerá até o dia que Jesus voltar. O Espírito Santo vai transformar a nossa vida, vai nos limpando, vai nos moldando. Não de um dia para a noite, uma simples mudança de vestimenta ou de linguajar diz que eu amo a Deus. O amor é o caminho mais curto de recondução a Deus. Ele sim é a evidência mais convincente e verdadeira da nossa transformação moral em Cristo. Quando a gente olha para alguém e a gente consegue observar que essa pessoa, ela começou a ter mudanças no seu comportamento, mudanças na sua forma de se portar, mudanças na sua forma de falar, a gente começa de verdade a entender que está existindo uma transformação moral daquela pessoa, que esse caráter está sendo transformado e se tornando parecido com o caráter moral de Cristo. Esse é o elemento principal. Qualquer outra evidência humana que homens coloquem como sendo o caminho para mostrar esse amor a Deus não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas então, né, se a gente fala sobre isso, a gente pode perceber, irmãos, que de verdade o amor, ele é o elemento que precisa existir para ele poder dar significância, para ele dar sabor, para ele dar forma a todas as atividades que acontecem. Romanos 29 vai dizer: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 3,19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. As nossas atividades, elas só passam a ter significância, elas só passam a fazer sentido quando a gente faz e exerce elas com amor. A mensagem do apóstolo Paulo nesse ponto, né, é que nenhuma atividade, por mais elevada, espiritualmente falando, por mais que ela seja tida como muito nobre e ela traga a quem a pratique uma determinada nobreza, né, no âmbito espiritual, chegou aqui a profeta do Senhor, chegou aqui o irmão não sei o que, chegou o mestre que ensina com tamanha grandeza. Apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que nenhuma atividade, por mais elevada e espiritual que seja, tem qualquer valor a menos que seja exaltada pelo amor. Sandro leu aqui 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que fala em línguas sem conhecimento do amor, ele está somente emitindo sons. Aquele que presta socorro e que trazem a glória para si,
também só estão fazendo para que homens vejam, para que o seu nome seja engrandecido. Aqueles que exercitam de alguma forma atividades, mas que o seu fim é para que o seu próprio nome seja glorificado, de nada serve para Deus. Mas então, o que seria o amor? O que o amor é? Sabe? Não. O amor é paciente, o amor é bom. Velho é fogo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não é arrogante, perdão. Quando nós dizemos que o amor é paciente, nós estamos falando em relação a essa capacidade que o amor tem de sofrer, de esperar, sabe? Como alguém que espera a melhoria do seu time, e que não desiste de torcer para o seu time só porque o seu time não vence um campeonato desde que ele nasceu. Eu sei que quem é vascaíno agora sentiu assim toque forte representado do Espírito Santo. Mas veja, eles têm sido pacientes. Isso é o amor. Isso é o amor que faz isso. É suportar a provocação maldosa dos outros. Às vezes ouvir um comentário dissimulado que está ali para te provocar de fato, né? E ter essa capacidade de sofrer. O amor, ele é bondoso. Ele estende o bem aos outros. A palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. É pecado deixar de fazer o bem quando você pode fazer o bem a esta pessoa, não é? Inclusive, acho que diante da lei é crime, né? Se você ver um acidente e passar direto. Talvez aconteça porque as pessoas não estão ali para anotar a sua placa, mas diante da lei é crime. Você é obrigado, por exemplo, viu alguém machucado na rua, você é obrigado a prestar socorro. Isso são leis humanas, quanto mais diante do Senhor. Então, a gente às vezes conhece pessoas, sabe aquela, eu não sei se alguém já passou aquela experiência de você olhar para um líder religioso ou para um cantor e você pensar assim, nossa, como ele é um homem ou uma mulher de Deus, nossa, como ele é ungido, ela é ungida, nossa, como ela sua óleo da unção, né? Eu quero me ungir com o suor da testa dela, e para de tão ungida que ela é, até que você troque 6 palavras com essa pessoa. E essa pessoa não expressa bondade, não expressa carinho, sabe? Há uma certa a pessoa se vale dos seus dons, se vale da sua capacidade, mas não é uma pessoa bondosa. É aquela pessoa que às vezes fala, pode tirar uma foto com você? Não, sai. Sabe? Às vezes é grosseiro, mas aí às vezes as pessoas saem até da defesa, não, mas é porque ela quer evitar a idolatria, que é nada. Falta de bondade, falta da capacidade de ser afável. Tiago 3, versículo 17, diz, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja, aquilo que vem do alto para as nossas vidas é pacífico, cheio de misericórdia. A gente conhece muitos líderes, pastores, pastoras, cantores, que não expressam nessa forma no trato aquilo que eles dizem que vem do alto, que se vem, né? Se é que vem, não espelha no outro, não flui para o microfone, não vai para as relações, né? O amor não é invejoso, ele não tem ciúme, ele não pratica a inveja. E a inveja não é característica apenas do pobre, existem muitos ricos que são invejosos. Salomão vai dizer em Provérbios 14, versículo 30, que a inveja é podridão para os ossos. E de fato, irmão, a vida do invejoso é podre. E por que a vida do invejoso é podre? Porque nada dele é tão bom quanto o que o outro tem. Nada do que ele tem presta em relação ao que o outro tem. Então ele não consegue ver beleza no que tem, ele não consegue ser satisfeito no que tem, com o que tem, ele não consegue ser feliz com o que vive, tudo do outro é melhor. E ele passa a invejar a vida daquela pessoa que está ao seu lado. O amor não é orgulhoso.
Sabe, o orgulhoso é a característica de alguém que tem um conceito muito exagerado acerca de si próprio. Uma vez eu falei, e é uma orientação que eu dou para todos, irmãos. Somente você que trabalha com prestação de serviço. Sabe aquela coisa de você chegar na casa do outro e você vai ser contratado por um serviço e com aquela mania de falar mal de quem esteve ali antes de você? Quem fez isso aqui? Não faria assim. Não, porque eu faço assim. Isso é um conceito exagerado e muito elevado acerca de si próprio. A Bíblia diz que não é louvável o homem que a si mesmo se recomenda. Aquela pessoa que se elogia. Ela nem espera o elogio do outro. Ela está se elogiando o tempo todo. E nessa perspectiva, sempre desqualificando o serviço do outro. Então, por exemplo, por aí eu já chego à conclusão. Não existe, por exemplo, vou usar o pedreiro aqui, que é onde eu vejo muito isso. Não existe pedreiro bom. Porque o pedreiro que virá depois sempre falará mal daquele que foi. Não é possível. Eu sei que isso acontece em outras esferas também. Marcenaria, ou qualquer coisa assim, que você veja ali fisicamente a ação. Não tenhamos um conceito muito elevado acerca de nós mesmos. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Qual é o órgão mais importante do corpo humano em termos de função para um equilíbrio do corpo? Eu sei que você pode ficar cego, você não pode ficar sem um coração. Tudo bem, mas a questão não é essa. O que eu quero propor aqui é, por exemplo, talvez uma discussão entre o olho e o pé. Porque talvez o olho, se sentindo muito superior ao pé, poderia dizer para o pé: sem eu, você não sabe para onde você vai. E o pé falaria assim para o olho: e sem mim, você saberia para onde ir, mas não conseguiria ir. Você não iria a lugar nenhum. Sem mim, não devemos ter um conceito além daquilo que de fato nós somos, irmão. Se Deus nos chamou para uma função, é com aquilo ali que a gente vai servir ao Senhor. Então, a gente vê em muitas igrejas que até mesmo os dons são usados na perspectiva de se sentirem, de terem uma visão muito superior a respeito de si próprio. O apóstolo Paulo faz essa condenação em relação ao uso do dom de línguas. Uma vez perguntaram assim: pastor, o dom de línguas? Eu falei: não tem problema nenhum, não. Mas qual é a sua visão? Eu falei: é um dom que está lá, mas que o apóstolo Paulo tem muitas ressalvas em relação a esse dom. Usar com bastante moderação, com bastante sabedoria. Compreende? Não como é praticado na maior parte das igrejas hoje em dia. O amor não é arrogante, né? A arrogância, ela é a personalidade de quem se acha no direito de um reconhecimento que na realidade ele não tem. Ele está arrogando para si algo que ele acha que é dele. E pelo fato dele sempre arrogar para si, isso torna ele um arrogante. É eu achar que eu mereço um tratamento que de fato eu não mereço. É eu exigir esse tratamento. É eu forçar que as pessoas me tratem dessa forma. Certa vez eu ouvi um adolescente falar assim com o pastor: oi, pastor. Ele: pastor não, reverendo. Veja, há uma exigência. Uma exigência foi feita ali em relação a um tratamento. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 5. Portanto, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Eu vou seguir. Queridos, se você deseja receber algum reconhecimento, espere que esse reconhecimento venha de Deus. Porque é Ele que de fato, sonda e avalia os desígnios de cada coração. E quando Ele voltar, é dele que nós receberemos o louvor. É Ele que de fato provará a pureza das nossas obras. Isso não é algo que nós devemos exigir. Vocês nunca vão esperar de qualquer pastor daqui, um reconhecimento da igreja. Não, porque a gente paga o preço, porque eu subo um monte com um joelho só.
eu sou um saci pererê crente, eu vou assim, ó, exigindo da igreja uma postura de reverência. Não, irmão, no dia que Deus voltar, Ele conhece os desígnios do nosso coração, e é dele que de fato virá o louvor, ou não, isso cabe a Ele. Versículo 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houvesse recebido? Qual é a glória que a gente tem? Se de fato a gente recebeu, e a gente age como se não tivesse recebido, como se tivesse isso nascido de nós. Apóstolo Paulo se viu numa situação com Apolo, onde as pessoas ficavam, não, eu sou de um, eu sou do outro, e foi isso que ele resolveu praticar. Olha, em relação a isso, é o que eu coloquei para a minha vida. Nem nada é meu, nada de Apolo. Nós recebemos, e se nós recebemos, qual é a glória que nós temos? Versículo de número 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Os irmãos vão ficar bravos comigo agora, porque a gente lê a palavra do Senhor, irmãos, e ela nos desnuda, né? A gente está diante da palavra de Deus e ela tem esse propósito na nossa vida, de mostrar para a gente o quanto que às vezes nós estamos sendo falhos, negligentes no cumprimento dessa palavra. Talvez você esteja ouvindo e muitas pessoas, em relação às palavras que são trazidas, né, pelos líderes, pelos pastores, acabam achando ser desnecessário abordar alguns temas trazidos pela Bíblia, ainda mais porque parecem ser temas muito recorrentes, mas que na verdade, irmãos, mostram pra gente, sabe, a prática da palavra de Deus e aquilo que essa palavra nos ensina a como nós procedermos. A nossa vida cristã, queridos, ela é muito mais num caráter ordinário do que num caráter sobrenatural. A gente demonstra Cristo muito mais na nossa vida, no nosso dia a dia. É claro que Deus age com o sobrenatural, opera milagres naquilo que não podemos fazer, mas muito mais nós mostramos a presença de Deus em nós, a atuação do seu Espírito em nós, na nossa vida prática, na nossa vida ordinária, nos acontecimentos dos nossos dias. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar: o amor não se porta com indecência. O amor, queridos, ele jamais age fora do lugar ou contrariamente ao seu caráter, mas ele se atenta. O amor, aquele que entende o amor de Deus, se atenta ao verdadeiro decoro e às boas maneiras. Ives, o que isso tem a ver com amor? Sim, a nossa prática, a nossa conduta demonstra sim o entendimento e a existência e a vivência do amor de Deus, irmãos. O amor, ele não se mostra de uma forma brutal. Quando a gente olha para uma pessoa, eu trabalho muito isso, tá? A vida dos meus filhos, eu acho que é a realidade aí dos pais, né? Quando a gente vai educar os nossos filhos. Porque eu sempre falo para eles o seguinte, eu falo, olha só, uma pessoa mal criada, uma pessoa rude, uma pessoa sem boas maneiras, sem educação, ela não pode dizer e declarar que é um cristão, porque está envergonhando a Deus. Um cristão não age de forma indecente. Um cristão, por mais que a gente fale, irmãos, em algum momento a gente, né, se exalte, a gente perca ali um pouco o domínio sobre como proceder, mas um verdadeiro cristão, ele precisa lutar todos os dias para que ele não proceda com indecência. Não cabe a um cristão que foi transformado, como a gente falou aqui no começo, que vive a transformação diária do Espírito Santo. Não cabe a esse cristão o uso de palavras que são inconvenientes, de palavras que são indecentes, de palavras que desonram, queridos, a Deus, sabe? Porque aquele que é guiado pela graça, ele vai ter o cuidado de não mostrar-se sujo, de não se mostrar imundo, de não se mostrar corrompido com aquilo que sai da sua boca.
Isso é o que o amor de Deus promove nas nossas vidas. Isso é a transformação que, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós passamos a viver todos os dias da nossa vida. Isso é algo, irmãos, que a gente precisa se atentar o tempo inteiro. Existem momentos que, se a gente não se observar, a gente se torna uma pessoa inconveniente, sabe? A gente, com o nosso comportamento, a gente não demonstra a presença de Cristo na nossa vida. Ele vai seguir dizendo ainda que esse amor, ele não busca os seus interesses. O amor, ele não é egoísta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa demonstração de amor de Deus não parece nem um pouco egoísta. Alguém entregar o seu filho, alguém entregar o seu único filho. A característica de entrega é uma característica do amor. Doar-se é uma característica do amor. Eu me lembro que, conversando com uma pessoa, e contando algumas dinâmicas da vida, essa pessoa perguntou assim: mas você não acha? E como é que você fica nisso? Porque a gente estava ali relatando sobre alguns acontecimentos, sobre coisas que a gente vai abrindo mão, que a gente faz daqui, dali, se ajusta. E essa pessoa me perguntou assim: mas você acha isso válido? Isso te acrescenta em alguma coisa? Como é que você fica nisso? É claro que a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Nós precisamos exercitar um amor próprio, se cuidar. Mas pensar o amor, irmãos, como sendo algo que não vai, em algum momento, nos proporcionar situações em que tenhamos que nos doar, em que tenhamos de nos entregar, e que em alguns momentos tenhamos até que, de alguma forma, deixar de fazer aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade, em detrimento do outro. Isso é um engano, porque o amor implica em doar-se. O amor, ele não insiste sobre os seus próprios direitos. E a gente vai conversar sobre isso. E às vezes, quando a gente quer fundamentar uma coisa que a gente entende que estamos até corretos naquilo que estamos reivindicando, sabe? A gente fala assim: mas você não acha que é meu direito isso? Eu estou errado em querer tal coisa? Cara, eu só queria isso, eu só queria tal coisa. Isso é meu direito. Só que quando a gente vai estudar sobre o amor, a gente vai perceber que em muitos momentos o amor, ele não insiste sobre os seus próprios direitos. A gente tem direito a muita coisa, A gente tem, válido muito sentimento que a gente tem. Só que às vezes brigar e insistir por ele é um caminho que vai nos levar, se a gente não se atentar, a um caminho de um egoísmo, onde eu exercito somente aquilo que me traz satisfação. Os cristãos em Corinto, eles estavam assim. Devido à arrogância, eles insistiam em fazer aquilo que era o seu direito. Eles queriam fazer valer os direitos deles. As facções estavam formadas ali, Facções no bom sentido. Mas a gente tinha as facções ali, umas em torno do nome de Apolo, outras em torno do nome de Paulo, outras em torno do nome de Cefas. E cada uma levantando a sua bandeira. Cada um levantando aquilo que de alguma forma ia de encontro aos seus próprios interesses. Talvez, irmãos, muitos deles até interesses bem válidos. Se a gente fosse conversar e entender o porquê que aquela bandeira e aquela luta por aquele direito estava sendo levantada. Só que, na verdade, a gente não aprende a se portar dessa forma. Cristo é o nosso mais elevado exemplo de como que o amor, ele não busca o seu próprio interesse, mas ele busca o bem alheio, e como que ele se sacrifica visando esse bem. Cristo sacrificou a si mesmo, irmãos. Sacrificou a si mesmo por quem não tinha merecimento algum para isso. Eu e você. Cristo
se sacrifica, se entrega em amor, não porque fosse obrigado ou porque não tivesse outra escolha para ele não podia fazer aquilo. Ele quis, ele se entregou. Antes mesmo da humanidade ser formada, Jesus já sabia que ele se entregaria em prol dessa humanidade. O amor não busca o seu prazer. O amor não busca a própria reputação. Muitas vezes a gente fica muito nervoso, a gente fica muito angustiado, porque na verdade nós estamos preocupados com a nossa reputação. Só que o amor não vai em busca da própria reputação, em busca da própria bem-aventurança, mas ele pensa em algo que é geral. Ele não quer algo que seja somente para ele mesmo. Um outro ponto que o versículo vai dizer é que o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita. Você se irrita, irmão? Eu acho que o Senhor deixou esse versículo para mim. Você vai falar dos 5. É porque eu precisava ouvir, irmão. Mais do que falar. O amor não é irritável, irmãos. O amor não é irritável. O amor não perde a compostura. Quando a gente exercita o amor, quando a gente aprende o amor de Cristo, a gente entende que esse amor presente em nós faz com que a gente não perca a postura diante das ameaças dos nossos direitos, diante daquilo que eu quero. Eu não estou pedindo nada demais, é meu direito isso. E parece nos ser muito válido, irmãos, isso, sabe? E esse discurso, ele vai ser muito fundamentado pelo mundo. Você está certa. Isso é o que você tem que ter mesmo. Você não está errado, não. É assim, dessa forma mesmo que você tem que proceder. E a gente vai ouvindo um discurso que ele vai muito contrário à palavra de Deus. E se a gente não guardar o nosso coração, irmãos, nós vamos validando isso. A gente vai validando, não, eu estou certa mesmo. Eu tenho que buscar, isso está ameaçando o meu direito. Isso está limitando aquilo que eu tinha que estar vivendo, que eu queria estar vivendo. O amor não se amargura ante as ofensas reais ou as ofensas imagináveis. A irritabilidade, irmãos, não é um elemento natural e nem necessário no temperamento de um homem e de uma mulher que tem Deus. As pessoas irritáveis demais, elas são assim porque elas acabaram desenvolvendo um vício para detrimento próprio e para o sofrimento de todos aqueles que estão em torno dela. Como a mentira, a irritação é um vício. E a gente busca álibi para justificar a nossa irritação, sendo que ela vai contra aquilo que Deus quer de nós em relação a um comportamento. Esse vício dentro da casa, esse vício dentro da igreja, pessoas totalmente irritáveis, sabe? Falam o que pensam na hora, são irritadiças, e isso tem trazido muito problema dentro das igrejas. Lembre-se de Jesus, irmãos, que quando foi ultrajado, ele não ultrajou. Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 23. Quando injuriavam ele, irmãos, ele não injuriava também. O amor não ressente do mal. E aí, quando a gente pode pensar esse ressentir do mal, a gente tem que pensar no seguinte sentido: nós temos condições de selecionarmos aquilo que nós lembramos. Nós temos condição de empoderar, se a gente pode usar o termo do empoderamento aí, né, que é tanto usado, a gente tem condição de empoderar ou não um pensamento na nossa cabeça. E aí, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o amor não ressente do mal, é porque tem pessoas que empoderam demais o mau pensamento, o ressentimento. Dão lugar demais a esse pensamento. E às vezes de coisas, irmãos, que nem aconteceram.
coisas que só estão sendo especuladas na mente da pessoa, e a pessoa está se alimentando daquilo. Nós temos o poder em Cristo de selecionar aquilo que a gente precisa e quer trazer à nossa memória. A palavra de Deus nos ensina: tragam à memória aquilo que te traz esperança. Aonde você tem colocado o seu coração? Em que tipo de pensamento? Aonde a sua mente está labutando e trabalhando de dia e de noite em relação a pensamentos? Traga aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é agradável. Nós podemos deixar experiências desagradáveis que passamos e tirarmos dela aprendizados sem a gente colocar o nosso coração nisso, porque é isso que Deus faz conosco. Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Amém? Versículo 6, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Gênesis 9, a partir do versículo 20 ao 23, vai contar a situação de Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Cã viu a nudez do seu pai e volta se regozijando dessa afronta à lei do Senhor. E de fato Noé estava numa posição indigna, uma posição vexatória, de escárnio. Ele estava bêbado, muito tempo na arca. Ele saiu, plantou, eu fico imaginando, a primeira coisa que ele plantou foi a vinha, ele ficou vendo crescer. Quando deu a uva, ele falou assim: vou cantar aquele louvor, beber, cair e levantar. Mas ele errou. Ele não deveria ter se embriagado. De fato, ele não deveria ter se embriagado. Mas mesmo assim, o seu filho Cã sabia que ele não poderia ver a nudez do seu pai. E ele volta se alegrando pelo fato de ver o seu pai numa condição vexatória. Olha para mim, irmão, não existe realidades que nos proporcione folga ou alegria para que nós venhamos a agir com injustiça. Não existe respaldo para a injustiça. Não existe respaldo para as nossas ações erradas. E às vezes a gente acha assim: não, mas eu fiz isso, mas também é porque você não sabe o que eu estava vendo. Você não sabe. Não existe respaldo para as ações erradas. Às vezes nós vemos filhos gritando com seus pais ou com suas mães, avós, por às vezes estar numa condição de uma debilidade, sei lá, psicológica. Aí a gente fala assim: você está gritando com a sua mãe. Não, mas você não sabe o que eu vi. Não existe condição que nos proporcione legitimidade para que a gente trate com folga a injustiça. Porque aquilo que não é justo perante Deus é injusto. E a Bíblia diz que o amor não folga ou não se alegra com a injustiça. E na contramão disso, o versículo vai dizer que o amor folga com a verdade. E a verdade, ela é muito louvável, principalmente na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, que é na realidade das nossas relações e para nós enquanto igreja, para a nossa família, para a nossa vida, mas para nós enquanto igreja. 2 João 1, versículo 1, João vai dizer assim: o presbítero, que é o João, né? A senhora eleita, que não é uma pastora, ok? Tem gente que acha que esse versículo está vendo aqui, tinha uma senhora eleita. Não, essa senhora é a igreja, tá? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Ao encontrar algum de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Veja, a verdade ela é louvada dentro da igreja. Sabe? Jesus veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós somos chamados para viver na verdade, e é nisso que nós devemos nos alegrar. Não cabe a mentira na nossa vida. Não cabe a mentira dentro dos nossos relacionamentos. Não é a expressão dos mandamentos do Senhor. Não é a expressão daquilo da qual Ele nos predestinou para que nós andássemos. Sabe? É estranho ouvir: esse fulano é uma bênção, o problema, pena que ele mente. Não! Como é que pode isso, irmão? Satanás é o pai da mentira. Então nós somos chamados para andar na verdade, irmão.
vivamos em verdade, obedecendo a verdade do Senhor. Versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele tudo sofre, querido, sabe? Ele não fica bradando aos quatro ventos aquilo que ele está suportando. Ele sofre. O sofrimento é dele, é algo dele, é para ele. Compreende? Ele sofre, ele aguenta aquilo que ele precisa passar. Ele não fica divulgando ao mundo o sofrimento dele pessoal. Olha como é que eu estou sofrendo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Olha, você não imagina, não. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Sabe, esse crer é acreditar sem suspeitar de tudo que não é perceptivelmente falso. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser bobo. Mas tem coisas que a gente não consegue perceber que é falso, porque tem gente que é muito falso. Muito. Eu faço com os meus alunos. Ela falou para não falar com os meus alunos, é porque é minha vida. Às vezes meu aluno fala assim, eu te amo. Aí a outra fala assim, não, é falsidade. Eu falei, mas eu gosto de gente falsa. Eu adoro gente que é falsa, mas que é muito falso. Porque se eu escrever no papel R$100 eu te der, você sabe que aquilo não é R$100. Mas se for uma nota bem falsificada, não parece verdadeiro? Eu gosto de gente falsa. Aí os alunos falam assim, está dizendo que eu sou falso? Eu falei, não, você que está se delatando. Né? Mas tem irmãos que não é assim, irmão. Às vezes a coisa está na cara que é falsidade, e todo mundo percebe. Mas tem irmão que não acredita em nada. Ele fica procurando, tem pessoas que ficam procurando falsidade em todo mundo. Fica procurando mentira em todo mundo. Eu prefiro crer, irmão. Sabe, o cristão ele é chamado para crer, para acreditar nas pessoas. O irmão tudo falou, você acreditou? Eu falei, não, eu escolho crer. Eu escolho crer. Uma vez eu vi uma charge, acho que é de São Tomás, a respeito de São Tomás de Aquino, que está um monge, alguns já devem ter visto essa charge, e alguns monges falam assim para São Tomás de Aquino, não lá, São Tomás de Aquino, uma vaca voando. E São Tomás de Aquino corre para a janela, para ver a vaca. Aí os outros monges falam, que isso, São Tomás? Tomás de Aquino, você acha que uma vaca vai voar, rapaz? Aí ele, não, é porque eu acho muito mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Então ele preferiu crer que aquilo de fato não era verdade. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Precisamos esperar o bem do outro, daquilo que ele pode fazer. Pastor, mas a Bíblia diz maldito o homem que confia no outro homem. Ele está falando da força do braço, irmão. Está falando de confiar na capacidade do outro livrá-lo, de definir o seu futuro, de colocar as perspectivas. Mas o amor, ele espera que as pessoas possam fazer boas coisas. Eu acredito que Deus possa transformar a vida de alguém. Eu preciso crer, irmão. Porque senão, qual é a razão da pregação do Evangelho? Se eu estou aqui pregando para uma pessoa, e a pessoa veio aqui, e ela é um ex-presidiário, e de repente, ela fala assim, não, ela foi chamada, vai ser, e você vai ele levar ele a diácono? Olha, ele já esteve preso. Meu irmão, o amor, tudo crê. Porque se eu não crer que o Evangelho transforma o homem, por que eu estou pregando então? Qual é a nossa função enquanto igreja? O amor tudo suporta. Nós somos chamados a suportar as perseguições com um espírito paciente e amoroso. Versículo 8, 9 e 10. Você que estava preocupado com a hora, já vou dar um salto aqui. De acordo com o planejamento da Ives, nós já deveríamos ter terminado essa pregação há 12 minutos atrás. O amor nunca falha. Mas havendo profecia... Não conta para ninguém, não. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, o amor nunca falha, ele nunca sai de uso, ele nunca fica desatualizado. Quem fica é o teu iPhone e o meu Android, que você é rico e eu não. Ele não desatualiza. Ele sempre está lá. Ele sempre é operante, ele sempre está no lugar. Apóstolo Paulo diz que todas as coisas serão
eliminadas. Tudo isso será dispensado, sabe, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja, é incrível que quem esteja falando isso aqui não seja eu, mas o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, a Bíblia, ela é repleta de homens e mulheres formidáveis. Mas eu vejo que o apóstolo Paulo é um dos maiores receptáculos da revelação do Senhor, daquilo que Deus trabalhou em relação ao Evangelho, da clareza que ele tem, da graça de Deus. Estamos falando de um apóstolo que foi aceito pelos outros apóstolos, que repreendeu o líder dos apóstolos. Estamos falando de um apóstolo que subiu ao terceiro céu, que viu coisas que não é lícito a revelar a homem algum. E esse apóstolo declara com toda a humildade que a sua profecia e a sua pregação eram incompletas, eram em partes. Precisamos aprender muito sobre isso, porque quantas vezes nós, de líderes religiosos, principalmente pastores, professores, somos arrogantes naquilo que nós cremos e acham um absurdo, talvez, não ter uma resposta. Hoje, então, de manhã aqui, várias vezes eu falei: não sei. Talvez algumas pessoas fossem: o que eu vim fazer aqui? E aí, para resolver isso, eu falei: não, Deus colocou lá na caixinha que tem no céu, que é uma caixinha que a gente recorre, e tem um bilhete escrito assim: não é da sua conta. Está lá, irmão. Apóstolo Paulo diz: olha, em parte conhecemos. Se Paulo, irmão, vai dizer que ele conhece em parte, quem sou eu, irmão? Na fila do pão da ceia. Quem sou eu, irmão? Quem somos nós? Ele vai dizer: em parte conhecemos e em parte profetizamos. E ele vai dizer: quando que vier o que é perfeito, aquilo que vivemos hoje em parte será aniquilado. Estaremos diante da revelação total dessa glória, total da revelação exata de quem Deus é. Não compreender isso é meninice, é infantilidade. E só um filho, para você que é pai e mãe, você vai entender o que o apóstolo Paulo, porque que Paulo diz que às vezes não se satisfazer com a ausência da resposta é infantilidade. Porque muitas vezes nós, quanto pai e quanto mães, falamos assim: não faremos para os nossos filhos. E o que os nossos filhos fazem? Por quê? E você diz: porque eu não quero, porque a gente não vai. Por quê? E fica naquela sequência de por quê, porque isso é infantilidade. Isso aí é relacionado a pessoas que são infantis, que não conseguem reconhecer a sabedoria da decisão tomada por alguém que é autoridade e que conhece o que é bom e o que não é. Então um pai e uma mãe olham para uma situação e diz: nós não iremos a esse evento, você não irá a essa festa. Por quê, mãe? Você não irá a essa festa. O pai tem dentro dele as razões, talvez conhecer o local que é perigoso, ou a família que não expressa os mesmos valores, ou a quantidade de pessoas que são violentadas sexualmente dentro de festa, somente na casa dos outros, e o pai diz: você não irá a essa festa. O que é próprio de um menino? Ficar perguntando por quê o tempo todo. E é isso que o apóstolo Paulo declara em relação a essa infantilidade. Efésios 4, versículo 11 ao 14, diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças. O amor amadurece a nossa vida. O amor amadurece a nossa vida. Imaturos não sabem o que é amar. Imaturos não praticam um amor que é perfeito. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam como crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Versículo de número 12. Porque agora vemos por espelho em enigma,
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os antigos irmãos, eles não faziam, né, um espelho como a gente tem hoje. Não era um espelho de vidro, era um espelho que era feito de metal, de pedras. Então esse espelho, eles sempre precisavam ser polidos de tempo em tempo, porque eles não representavam uma imagem tão fidedigna, né? Hoje a gente olha no espelho, a gente vê exatamente ali o que a gente é. E Corinto era uma cidade que ela era famosa por conta dessa manufatura de espelhos. Ela trabalhava com isso, vendia espelhos, né? E é interessante como que a Bíblia ela vai trazendo essas aplicações, né? De usar o contexto ali de um lugar, de um momento, para elucidar aquilo que está querendo ser falado. E mesmo os espelhos mais caros que eles vendiam para as pessoas que eram mais nobres, ainda assim, esses espelhos, eles não conseguiam produzir um reflexo claro, nítido, como a gente tem hoje. Era sempre um reflexo obscuro. A imagem distorcida desse espelho, né, que o apóstolo Paulo ele vai usar ali em analogia para trabalhar com a gente sobre esse tema, representa o nosso tempo de hoje, representa a nossa vida. E de repente você ouviu essa mensagem, e eu também, e você falou assim, impossível, né, esse amor aqui, eu viver isso. É exatamente isso, irmãos, sabe? Esse espelho onde nós temos essa imagem ainda obscura, não tão clara, não tão límpida, é o nosso tempo presente. É o que a gente vive hoje, é esse período onde a gente está aqui no exercício do fruto do Espírito, onde nós estamos no exercício dos dons espirituais aqui na terra. E esse tempo mostra pra gente, indica pra gente o limite da sabedoria, do conhecimento, daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente não consegue. Só que existirá um tempo que isso será perfeito. Existirá um momento que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E que mesmo nessa imperfeição que hoje nós temos e que caminhamos com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, tentando exercitar aquilo que nós somos ensinados pela palavra do Senhor, falhando muitas vezes, mas esse discurso ainda sombrio, né, que a gente não consegue aplicar totalmente na prática, vai existir um tempo, vai existir um dia em que a gente vai ser resgatado pelo Senhor, e aí nós o conheceremos como Ele é, seremos transformados, Ele será totalmente conhecido, nós estaremos face a face do nosso Senhor e teremos o nosso corpo transformado e conseguiremos viver na totalidade aquilo que hoje a gente vive de forma parcial, aquilo que hoje a gente vive ainda de forma precária. Mas mesmo, irmãos, que de forma parcial, né, talvez isso nos gere um comodismo. Eu sou assim porque eu sou falho mesmo, vai ter um tempo que isso vai passar e eu vou conseguir viver. Isso não é essa a intenção da palavra do Senhor, nos gerar esse comodismo, mas é de nos fazer entender a nossa dependência em Deus, de que verdadeiramente a cada dia nós precisamos ser transformados pela obra do Espírito Santo, de que a cada dia nós precisamos desentregar e nos tornarmos mais íntimos dele para que a gente possa viver aquilo que ele tem para a nossa vida. 2 Pedro 1,19 vai dizer: e temos a muito confiável palavra dos profetas, a qual vós fazeis bem ao prestardes atenção, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Gálatas 4:9. Mas agora que conheceis Deus, mais que isso, por Deus sois conhecidos, porque voltais outra vez aos fracos e miseráveis princípios elementares, aos quais quereis servir de novo. Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, o tal dele é conhecido. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você. Existirá um dia que nós estaremos face a face do nosso Senhor. E enquanto isso não acontece, queridos, vamos nos sujeitando a Ele. Vamos nos sujeitando à sua palavra. Vamos pedindo misericórdia a Deus para que a gente consiga viver e aplicar esse amor nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós iremos à ceia nesse momento.
E quando o apóstolo Paulo termina esse texto dizendo: então conheceremos ao Senhor como de fato nós somos conhecidos, é uma alegria saber que nós um dia conheceremos o Senhor como Ele é, o veremos face a face, mas também é reconfortante para nós termos a certeza que nós somos conhecidos por Ele. Nós não conhecemos o Senhor plenamente. Um dia nós conheceremos, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Só assim então poderemos estar face a face com Deus. Mas Ele nos conhece. Ele sabe quem de fato nós somos. E você e eu somos pecadores. Às vezes, quando nós estamos diante de textos assim, nos colocam numa condição muito longe, né? Como se fosse algo impraticável de se viver. E pode gerar em nós um sentimento de indignidade de participarmos, por exemplo, de um momento assim, de um momento da ceia. Depois da pregação, então, sabe, dos 15 tópicos ali, eu acho que uns 17 eu estou falando, acho que quase em tudo. E eu lembro que na Ives falou assim: o Sandro selecionou as partes que ele não queria falar, que talvez eu mais precisasse ouvir. Eu falei com os homens no culto, na nossa reunião passada, que Deus sabe que nós não somos perfeitos. É claro que Ele diz: anda em minha presença ser perfeito, mas essa perfeição é de contemplação da sua palavra, é de buscar a santidade. E isso não nos desabilita a entrarmos na presença de Deus, a intercedermos pela nossa casa. E eu falei isso para os homens, quando eu usei a figura do sacerdote. Porque quando o sacerdote entrava na presença de Deus, para interceder e sacrificar pelo povo, antes ele sacrificava por si próprio. Ele tinha clareza de que ele não era perfeito. Ele sabia que ele não era perfeito. Até porque se ele achar e não sacrificasse por si próprio, ele morreria diante do Senhor. Ele prestava o sacrifício por si, para depois sacrificar por toda a comunidade de Israel. Mas isso não o desabilitava a chegar diante de Deus, saber das suas imperfeições. Um tipo de pregação dessa, e eu não estou falando da minha e da Ives, eu estou falando do apóstolo Paulo, parece que é para amassar a gente e deixar visível todas as nossas falhas. Quando a gente diz que quem mente não pode ser um crente, que o crente não pode se irritar, e você fica assim: meu Deus do céu, vou sair daqui agora e vou dar baixa na minha carteirinha de membro aí, que eu nem tenho, porque a gente não tem carteirinha de membro. Mas tiro o meu nome lá do cadastro. Não sei, mas o Senhor nos conhece. E Ele que nos aperfeiçoa. E por que nós sabemos que nós somos aperfeiçoados? Por causa do seu perdão. E por conta do seu amor, que alcança a nossa vida, amor que será celebrado. Se de fato nós não tivéssemos em Cristo, deveríamos temer essa mesa, deveríamos ter medo dessa mesa. Porque aquele que come e bebe sem discernir se torna réu culpado dessa mesa. Porque aqui estão elementos de um assassinato, da morte do Filho de Deus, a morte de Cristo. Quem não discerne isso, realmente não deve comer. Pastor, o que é isso? Aquele que não se batizou, aquele que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não deve comer. Porque eu celebrar a morte de alguém por mim, sem me render a este alguém, é falta de discernimento, é não compreender, não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Porque isso aqui foi para salvação. E se eu não abro o meu coração e eu não me rendo a esse Salvador, não há por que participar dessa mesa. Isso é uma orientação com todo amor. Se você ainda não é batizado, não reconheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador, não faz parte da igreja de Cristo, por enquanto essa mesa não é bênção para a tua vida. Ela só assevera a condenação que há sobre você. Vocês compreendem isso? Compreendem isso? A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ele não será, ele já está. Ué, pastor, já está. Só falta morrer para que vá ao inferno, mas já está condenado. O Senhor nos salva da condenação que já estava sobre nós.
Agora, para aqueles que são filhos de Deus, que reconheceram a Cristo como o único, suficiente Salvador, não é porque eles são perfeitos, e a gente está longe da perfeição, mas nós reconhecemos o sacrifício que nos torna justo, que nos justifica. Falamos isso pela manhã. No dia que Jesus voltar, todos serão julgados pelas suas obras. Falamos ou não falamos? Falamos. Cada um será julgado pelas suas obras. Pastor, mas as minhas obras são tão falhas. Eu sou crente, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, mas eu sou falho. Fique tranquilo. Teu nome está no livro da vida. E o livro da vida, a obra que está lá, não é minha, é de Cristo. Nosso nome só está lá porque a obra é de Cristo. Uma vez que nós reconhecemos esse Salvador, Ele coloca o nosso nome no livro da vida. E é por isso que nós nos apresentaremos diante do Pai ancorados nessa promessa, ancorados nessa esperança. Porque Ele abriu esse vivo caminho até o Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidar a igreja a você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, por mais que eles já estejam perdoados na cruz. Mas sabe, o perdão de Cristo sara a nossa vida, cura o nosso interior. Senhor, queremos te louvar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, com a certeza de que somos perdoados. E essa certeza vem do sacrifício do teu Filho, que veio para destruir o pecado, para lavar a sua igreja, que é a sua noiva. E é por isso que nós sabemos que mesmo não tendo condições, o Senhor nos proporciona a condição de participarmos dessa mesa. Foi o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém? Vamos ficar de pé.